Olá, seja bem-vindo ao programa Capital Natural. Durante muito tempo nós imaginamos que a tolerância e o respeito às liberdades individuais e aos direitos humanos eram resultado de uma sociedade mais desenvolvida. Hoje, muitos dizem que a ordem desses fatores é exatamente a inversa. São o respeito às liberdades e a diversidade que levam ao desenvolvimento e à prosperidade em uma sociedade. O nosso programa, cujo objetivo é discutir caminhos para o desenvolvimento sustentável e para uma sociedade mais bem-sucedida, claro, não poderia deixar de falar sobre isso. Vamos hoje conversar sobre o respeito à diversidade humana e sua relação com o desenvolvimento sustentável com o engenheiro e empresário Jorge Abraão, que é diretor-presidente do Instituto Ethos e membro do Conselho do Pacto Global da ONU. E também com o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Jean Willis, ele também jornalista, professor e hoje uma das principais lideranças das causas feministas, dos negros e da comunidade LGBT. Um prazer ter vocês com a gente aqui no Capital Natural. Eu queria começar, como de hábito, pedindo a vocês que conceituassem para nós, em poucas palavras, só para dar mesmo início do nosso programa, o que vem a ser essa diversidade humana da qual se pode esperar tanto, inclusive desenvolvimento econômico, social e até ambiental. Deputado, quer começar? Olha, eu diria que é o reconhecimento de que os sujeitos ocupam diferentes posições na vida, ou que o sujeito tem diferentes identificações. Ele não existe abstratamente, mas ele existe na sua concretude, da sua posição de classe, da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, da sua etnia, da sua procedência, quer dizer, o seu lugar de origem. E essa diversidade humana, ela precisa ser reconhecida, quer dizer, porque faz parte da subjetividade, da maneira como essa pessoa se percebe e se coloca no mundo. Eu diria que dessa maneira mais simples. Jorge, nas suas palavras. Eu penso, Guto, que muitas vezes nós, atribulados pelo dia a dia que todos estamos na vida, acabamos não conseguindo reconhecer a riqueza desse processo nosso da vida mesmo. A gente consegue ter uma coisa que é raríssima no universo. A questão da construção da vida dentro de um planeta, nós não temos conhecimento de nada que possa se comparar até hoje. Dentro da vida, a questão da diversidade é a chave. Nós só conseguimos avançar porque seja na natureza, seja na questão dos animais e depois na nossa evolução, há diversidade. Se os modelos atuais que a gente acabou construindo de desenvolvimento das nações, de uma maneira geral, não estão considerando isso, seguramente eu acho que a gente tem que ter um caminho muito forte de trazer esse equilíbrio de novo, porque ele é a chave para o bem-estar de todos nós e da humanidade de uma maneira geral. Quero aproveitar um dos vieses possíveis para essa nossa conversa, diz respeito a esse ganho econômico, para depois tentar trazer para o lado mais humano dessa questão, que eu acho que amplia toda a nossa conversa. E vou mencionar aqui, Jorge, uma instituição que é Beyond Racism. Até uma estimativa que aponta que o Brasil, a África do Sul e os Estados Unidos, veja só essa, poderiam aumentar ou poderiam ganhar, em termos de produtividade econômica, algo equivalente ao PIB da 15ª maior economia do mundo, se eliminassem a discriminação racial. Começa por aí. Sim. Como é que vocês veem isso? Olha, a discriminação racial alija pessoas, por exemplo, para dar um exemplo concreto, de posições no mercado de trabalho. Quer dizer, se uma empresa discrimina uma pessoa porque ela é negra, porque ela tem a pele preta, ela está abrindo mão do potencial dessa pessoa como profissional, como cidadão, como ser humano, né? Ou se a gente pensar do ponto de vista mais macro, hoje no Brasil, as estatísticas de morte, de homicídios, por exemplo, elas apontam que a incidência maior desses homicídios, a vítima preferencial é o jovem, pobre, morador de periferia. A ponto de alguns organismos indicarem quase que um extermínio da juventude negra no Brasil em curso, sobretudo pela política de segurança. Isso é um horror para um país, porque a gente está abrindo mão, a gente está descartando um contingente da população que poderia ser aproveitado, ter o seu potencial em diversas áreas aproveitada e que vem sendo, quer dizer, descartado por causa de uma política de segurança pública que é segregacionista, que é racista, que é discriminatória. Então, nesse sentido, o Instituto tem razão ao dizer que a gente poderia ampliar a nossa economia, a gente poderia se desenvolver economicamente muito mais se a gente eliminasse a discriminação racial, mas não só a discriminação racial. A gente retoma para complementar depois então. Jorge, algo como o PIB da 15ª maior economia, falando em termos de dinheiro, é também substancial, né? Não apenas nos valores que estão também aí intangíveis associados à ideia.
É verdade, Guto, e eu acho que é muito legal quando a gente consegue, de alguma forma, medir as questões econômicas, porque, bem ou mal, a lógica da nossa sociedade está baseada nas questões econômicas. Então, é legal quando o Instituto vem e consegue medir economicamente esse processo. Mas eu queria só valorizar o seguinte, vai muito além da economia, um processo que a gente, de abordagem em relação à questão da raça, né? O Ethos mesmo no Brasil, Guto, ele acabou fazendo uma pesquisa de raça e de gênero, mas no item de raça, só para chamar a atenção dos nossos telespectadores, coloca que os negros são mais de 50% da nossa população, são 51% da nossa população. Nas empresas, para vocês terem uma ideia, somente 5% dos executivos são negros. Há um desequilíbrio brutal nesse processo em relação a como é que você reconhece esse processo de equilíbrio entre a questão de raças no nosso país. Somente 0,6% são mulheres negras. De alguma forma caminhar para questões que mostrem que economicamente isso é uma vantagem, eu imagino que possa ser um estímulo para nós trazermos um equilíbrio do ponto de vista da nossa sociedade, das nossas empresas, para que elas possam avançar nesse processo. Seja pela diversidade em si, que como você já disse, é uma riqueza, Jean também colocou isso, seja porque economicamente isso traz resultado para as empresas. Um dos argumentos muito utilizados pelos empresários para explicar, na verdade, essa discrepância, né, entre a quantidade de executivos brancos e negros, é dizer que não há negros muito competentes e preparados para estar naquele local, naquela posição. Bom, a competência, as habilidades e competências, elas não caem do céu, elas têm que ser desenvolvidas. A população negra no Brasil, ela vem antes alijada do acesso à educação. A grande maioria da população negra é pobre e, portanto, tem que trabalhar muito cedo e sai da escola. O índice de evasão escolar entre a população negra é muito grande. Não frequentando a escola vai ter pouca chance de mobilidade social, óbvio, de desenvolver suas potencialidades. Então, isso envolve política de Estado. Quer dizer, não só o mercado tem que estar preparado para isso, mas o próprio Estado tem que combater as discriminações e promover o acesso da ampla maioria da população à educação, a equipamentos de cultura, que não tem. Quer dizer, se a gente for observar as periferias do Brasil, onde mora a maioria da população negra pobre, essas periferias não têm equipamento de cultura, não tem um centro cultural, um teatro, não tem cinema próximo. Não tem uma pracinha de esportes. Não tem, exatamente, quadra poliesportiva. Quer dizer, como é que a gente pode levar essas pessoas a desenvolverem suas habilidades e, portanto, ingressar no mercado? E parte da nossa população se coloca contra políticas que tentam reverter esse quadro, como as políticas chamadas políticas reparatórias, as políticas afirmativas, como as cotas, por exemplo, nas universidades. O que o senhor pensa das cotas? Eu sou absolutamente a favor. Absolutamente a favor. E os números dos alunos egressos pelo sistema de cota, pela política afirmativa, mostram que elas vêm dando resultado. Quer dizer, que o ingresso dessas pessoas na universidade é muito positivo, porque eles têm excelentes notas, ao contrário do que se pensava, que eles iriam baixar a qualidade do ensino. Eles têm excelente nota, eles ampliaram a diversidade da universidade. Havia cursos de medicina que não havia um aluno negro. Hoje você já encontra alunos negros. E isso tem um acréscimo de estima, quer dizer, na própria representação da negritude, isso incide também. Agora, o senhor entende que as cotas sejam necessárias e efetivas, como o senhor está mencionando, e esse seja uma ação perene, quer dizer, elas terão que essa ação terá que existir sempre, ou a sociedade chegando a um nível de qualificação melhor tende a desaparecer? A ideia da política afirmativa não é durar para sempre, é exatamente durar o tempo de transformar a sociedade, né? Quer dizer, elas vão durar o tempo em que novas gerações de pessoas negras promover a inclusão na universidade de pessoas negras, quer dizer, formar uma nova geração de negros não mais associados à pobreza ou não mais condenados à pobreza, à ignorância, enfim, essa função. Eu queria fazer um complemento, Guto, que eu acho que é interessante. Jean colocou a questão do desafio que a gente tem público e que é fundamental mesmo, né, para tentar reparar e equilibrar esses processos. Dentro das empresas, se a gente, nessa pesquisa que eu citei, que nós temos 5% de executivos negros, para que nós já vimos fazendo essa pesquisa há 10 anos. Então, a gente consegue ter um quadro dessa evolução.
Para que a gente consiga chegar na velocidade tal de ter um equilíbrio aos 50%, aos 51% de negros equivalentes, digamos, dentro da empresa, na velocidade que nós estamos, nós vamos demorar 150 anos. Por isso é fundamental a gente pensar, olha, não é razoável para uma sociedade como a nossa, com os desafios com a riqueza que ela tem, que a gente se dê ao luxo de aguardar e não enfrentar esse problema de uma maneira mais forte, mais assertiva, entendendo que isso não é favor, isso é uma oportunidade. As empresas que são mais diversas, elas são empresas que têm mais capacidade de captar os problemas que estão acontecendo na sociedade. Elas são mais criativas e esse é um grande desafio que a gente tem para poder estar enfrentando isso. As empresas ganham com isso, né? As empresas ganham e a sociedade em geral ganha se também a gente pensar que não podemos descartar um contingente da população que é significativo. As pessoas costumam ver as políticas afirmativas sempre na perspectiva da subtração, quer dizer, alguém está subtraindo algo meu e não é uma subtração. A política afirmativa não é uma subtração. No máximo, no limite, ela é uma divisão, digamos assim. Ela é uma divisão de bem-estar, ela é uma divisão de oportunidades que antes estava concentrado só num grupo e que tem que ser distribuído de maneira equitativa para toda a população. Eu vou pegar esse gancho para a gente retomar logo na volta desse intervalo, porque tem uma pergunta que me coloriu, digamos assim, se essa é uma boa expressão, deputado, aqui na cabeça, que eu quero colocar para vocês assim que a gente voltar. Vamos ao nosso primeiro intervalo, na volta a gente continua debatendo o tema. Fique agora com as notícias do dia, Band News TV. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate o tema da diversidade humana e a sua relação com o desenvolvimento sustentável. Conversamos com o deputado federal Jean Willis e com o diretor-presidente do Instituto Eto, Jorge Abraão. Ficou uma bola quicando aí na área quando o Jorge mencionou a questão da diversidade brasileira, dessa riqueza. E eu me lembro que quando eu comecei a fazer as primeiras reportagens envolvendo aí a sustentabilidade, já há bastante tempo, dizia-se que o Brasil é um país com vocação para a sustentabilidade. E aí eu quero perguntar aos senhores o seguinte, será que o Brasil também é um país com vocação para discutir esta diversidade da qual nós estamos falando, a diversidade humana? Um exemplo que me vem à cabeça, deputado, é a Parada Gay de São Paulo, que, salvo engano meu, é a maior do Brasil. Maior do mundo. Maior do mundo. É. E muita gente, cada vez mais, a gente percebe que se anima com a Parada Gay, seja para participar, seja para fazer festa, seja por ser simpatizante, seja porque a Parada Gay, afinal de contas, movimenta alguns milhões de pessoas e gera negócios, ou seja, tem um viés econômico dessa história. É dessa diversidade de aspectos que a gente está falando? É disso. Eu acho que o Brasil ele não tem que estar só preparado para essa diversidade. Ele tem que salvaguardar essa diversidade. É a obrigação dele como nação, como república, envolvendo os três poderes, as instituições do Estado, o mercado, fomentar e salvaguardar essa diversidade. E aí, bacana você falar da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, porque você percebe que a parada ela faz girar, circular um recurso e serviços, né, em torno dela que geram empregos indiretos e que é bom para a cidade. Aí eu lhe pergunto, quanto desse recurso gerado, que vai para os cofres públicos, né, através de impostos diretos e indiretos, são revertidos em políticas de proteção da cidadania e de promoção da cidadania LGBT, seja na escola, seja no espaço público? Quanto disso? É preciso, portanto, ter esse retorno. Da mesma maneira, a gente vê que está crescendo no Brasil, infelizmente, um fundamentalismo religioso. Não estou aqui me referindo a todas as igrejas cristãs no Brasil, nem toda a comunidade cristã, mas a um segmento da comunidade cristã que é fundamentalista e que, por exemplo, advoga pelo fim da diversidade religiosa. E a gente não pode deixar que isso aconteça, porque se a gente pegar os terreiros de candomblés e os centros de umbanda, sobretudo os terreiros de candomblé, eles são espaços de fomento de cultura, né, o samba, todas as questões culturais, mas também de assistência direta a pessoas pobres. Sim. Então aquele é um polo de atendimento, a qualidade de vida das pessoas melhora se aquele espaço continuar existindo.
da mesma maneira que as igrejas também fazem um trabalho de solidariedade, de caridade. Quer dizer, o país cresce nessa diversidade religiosa, nessa diversidade sexual, nessa diversidade étnica, nessa diversidade cultural. Cresce culturalmente, cresce como potência, como nação, como riqueza. Nós somos a 5ª economia do mundo, nós podemos ser a primeira, nós somos o país do futuro nesse sentido. Né? Não por acaso os olhos do mundo inteiro estão voltados para nós, não só pelos nossos recursos naturais, mas também pelo nosso recurso humano. E aí é fundamental que, estamos no ano eleitoral, que os governantes e os candidatos firmem um compromisso público com a defesa dessa diversidade humana mesmo, sem excluir ninguém do discurso. Nem os gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, nem os negros, nem as diferentes religiões. Compromisso com a defesa de todos. Muito bem. Jorge. Você falou, Guto, da vocação do país. Se eu estiver enganado, me corrija. Não, eu não penso que você está enganado. Eu só faço uma provocação para todos nós. Eu acho que a gente tem vocação para um monte de coisa. E talvez isso tenha nos imobilizado, porque parece que essa vocação faz com que as coisas aconteçam, a gente fica esperando que elas aconteçam naturalmente. Elas não vão acontecer. Nós somos um país desigual há muito tempo. Nós somos um país que não respeitamos a diversidade há muito tempo. Nós somos um país que temos pobreza há muito tempo. Nós vamos resolver isso com a ação de todos nós. Governos têm responsabilidade, o Jean tem responsabilidade como congressista e atua nesse sentido fortemente. A sociedade civil tem responsabilidade, as empresas têm responsabilidade e você, cidadão que está nos vendo agora, também tem responsabilidade nesse processo. Eu digo assim, essa vocação ela tem que se transformar em marcos regulatórios, implementações de marcos regulatórios. Políticas públicas. Políticas públicas que, na verdade, dependem do envolvimento de todos nós. Sim. Nós só vamos avançar com a pressão da transformação. Isso é fundamental para a política e para a gente valorizar e aprofundar a nossa democracia. Então, só deixar essa mensagem de que a vocação não basta, que ela é um pressuposto bastante importante, porque se o nosso país fosse um deserto, nós não teríamos o que fazer. Exatamente. Mas sem essa consciência de fazer avançar esse processo com todos os atores da sociedade, nós vamos continuar daqui a 20 anos, se pudermos, Guto, no teu programa, discutindo a vocação do país. E nós estamos no momento de fazer um chaveamento disso. Fazer as coisas acontecerem na prática. Eu acho que precisamos ser mais ativistas e menos esperançados, assim. Eu sei que a palavra esperança tem uma semântica muito bacana, né? Mas esperança, ter só esperança é ficar à espera sempre. E ser ativista é partir para a ação. A gente tem esperança de que o nosso país seja um grande país, mas precisamos agir para que ele seja um grande país. Isso é fundamental. Eu estive com a ministra Marta Suplicy, a ministra da Cultura, e eu conversando com ela, dizendo como é que o Ministério precisa identificar ações de economia criativa, por exemplo, que fazem mover a economia e geram riqueza, essas ações. Aí eu dei o exemplo, por exemplo, das drag queens, transformistas, artistas de show que se apresentam em boate. Então, os caras não têm teatro, não disputam editais, nem prêmios, não têm acesso às verbas públicas da cultura, mas vão por conta própria lá na loja comprar os adereços para fazer o vestido, para fazer a joia, se apresenta na boate, move toda uma economia com essa arte e o Estado não protege, não fomenta, não abre espaço para fomentar essa cultura. Então, é preciso fazer, porque, olha só, com mais investimento, com reconhecimento público, com estima, essa economia se multiplica. Deputado, qual seria uma ação prática, um exemplo de uma ação que o Estado poderia empreender? Eu acho que, primeiro, identificar essas iniciativas e abrir, por exemplo, editais e prêmios específicos para isso. Abrir um edital para o cinema, o novo cinema LGBT ou para o novo cinema negro, né, feito por artistas negros, abrir um edital específico para essas pessoas é importante, que elas produzam, porque elas já produzem hoje com as novas tecnologias da comunicação e da informação, elas arregaçaram as mangas e foram produzir porque a resistência sempre vai existir, as pessoas resistem de todo jeito, mas é preciso que haja um diálogo do poder público com essas iniciativas individuais ou coletivas da sociedade. Agora, imagino eu que, só fazendo um paralelo que o senhor já mencionou anteriormente, seja essa uma iniciativa de primeiro momento, para que
que depois o cinema LGBT não seja discriminado como na melhor, nicho, né? Exatamente, mas que esteja integrado à produção cultural do país. Sim, e vai se integrar. E vai se integrar. A integração acontece naturalmente e muitas vezes as pessoas evocam isso para não permitir o acesso das pessoas às verbas públicas ou a políticas públicas. É dizer, vocês querem um gueto. Não, a gente não quer um gueto, a gente quer uma atenção específica, porque faz parte da equidade tratar os desiguais de maneira desigual. É um tipo, né? A personagem é um tipo. Você vê que você deve ter conversado com os meninos, você vê. Eles têm uma história, eles têm uma mãe, eles têm eles cria-se uma história para aquele tipo, né? E aí, se você constrói um personagem a ponto de você saber como esse personagem fala, vive, dá entrevista, se comporta. Isso é um trabalho de ator. Isso é um trabalho de ator. E é uma tradição, inclusive, dos gêneros cômicos, assim. Em que isso difere de Chaplin, a relação Chaplin-Carlitos? Exatamente. É um personagem, tá vendo? é a drag de Chaplin. Tá melhor. O filme Jesse, ele tenta abordar o processo criativo de um personagem transformista. A Paula, que é uma das diretoras, ela se empenha em ser treinada por 5 transformistas para poder criar um personagem dela, que é a Jéssica Cristoferri. A gente achava primeiro que o filme não ia rolar por ela não ser aceita pelos transformistas para virar uma transformista. E a gente achava que isso ia ser uma questão, que uma mulher não poderia fazer transformismo. E a gente descobriu que não, a gente foi super bem aceito por eles e a gente acabou descobrindo que, na verdade, o personagem que ela estava criando, a Jéssica, é um outro tipo de feminino ao qual ela não está acostumado a transitar. Então, na verdade, é um filme que são 5 homens bastante femininos, que são 5 tipos de femininos diferentes, treinando uma mulher que tem um tipo de feminino dela a transitar para um outro feminino. Cantora Marina, atriz Beth Farias, Tieta tava passando, tá claro, né? Cantor Michael Jackson, desde essa época. Cantora Madonna, ator Tom Cruise e atriz Jaqueline Dissé. A gente percebe que tem muitas mulheres que têm esse desejo de ser transformista, de transitar para um outro feminino que não o dela. Não que seja inédito, na real, já sempre existiu transformistas mulheres. Sei lá, Elke Maravilha é um dos grandes ícones do que seria isso. E tem gente que começou a fazer lá em Salvador, já existem transformistas mulheres atuando na noite. A gente foi muito bem recebido pelos transformistas em geral. A gente filmou no Beco dos Artistas, que é um espaço de resistência LGBT há muitos anos. Diversos sites acompanharam todo o processo de filmagem. No lançamento eles estavam todos presentes, tanto os sites especializados LGBTs de Salvador. Muita gente da comunidade, a sessão estava lotada de gente. Os transformistas todos foram montados, virou uma festa, foi bem divertido. A gente foi bem feliz nesse filme, porque a gente foi muito bem recebido, tanto pelos transformistas quanto pela comunidade LGBT de Salvador. A gente acabou se propondo a fazer, na verdade, foi uma grande homenagem a esses artistas. A gente não toca em diversos assuntos que são tocados, porque é uma arte difícil, mal remunerada, é complicado o cara sair, se vestir de mulher e ter que ir de ônibus para o trabalho, fazer o trabalho dele à noite. E Salvador é uma cidade machista, então eles passam por diversas situações de violência verbal, etc. e tal. Mas não, a gente focou no que é o trabalho artístico deles. E isso eles gostaram muito de se ver dessa forma. Ô Luiz, é o perfil de Jéssica. Nome, Jessie Cristoferri. Eu escrevi assim nessa época, anos 20, empresário Rodrigo Palles Poutz. Eu e os outros diretores, a gente tem percebido que as questões de gênero estão muito em voga hoje em dia. Acho que por isso talvez o filme tenha circulado tanto. Porque acho que nunca se discutiu tanto essas questões. E é muito importante se discutir. Até para que a gente chegue um dia que a gente não precise discutir mais, que se naturalize e que isso não seja de fato uma questão a ser discutida. Guto, as empresas também têm um desafio nessa questão da agenda LGBT. O Instituto Ethos lançou recentemente um manual
de como a empresa pode lidar com o tema LGBT. Como é que ela pode reconhecer esse processo e estimular que as pessoas tenham liberdade, porque hoje não há liberdade muitas vezes de se colocarem. Então, como é que as empresas podem assumir um papel desse e que as empresas tenham o seu nome, o nome de um transexual reconhecido? A solução em relação aos banheiros de uma determinada empresa, de como é que isso é utilizado. Quer dizer, para que as pessoas possam ter liberdade de atuação, sempre acreditando na riqueza desse processo, digamos assim, de entender que a diversidade ela traz criatividade, que ela pode, na verdade, contribuir muito para os avanços da sociedade de uma maneira geral. Muito bom, a gente retoma daqui a pouquinho, logo após o nosso último intervalo desta edição do Capital Natural. A gente vai continuar nesse debate. Fique com as notícias do dia no Band News. Até já. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje debate o tema da diversidade humana e a sua relação com o desenvolvimento sustentável. Conversamos com o deputado federal Jean Willis e com o diretor-presidente do Instituto Ethos, Jorge Abraão. A gente está assistindo no Brasil nos últimos anos a ascensão de uma parcela significativa da população ao mercado consumidor, mercado do qual ela estava absolutamente afastada, alijada, né? Sim. E agora a gente está acompanhando aí felizmente, essa ascensão positiva. Só que existe sempre alguma manifestação de resistência para essa chegada. Sim. Isso também, a gente vai na linha da mesma discussão nossa. Sim. Só que mais do ponto de vista econômico, talvez, Jorge? Ou não? Não necessariamente. Não, eu acho que não necessariamente. Eu vejo esse momento que a gente está vivendo como um momento muito rico para o país, de uma maneira geral, né? Quer dizer, essa ascensão, as questões que nós temos tido até de posicionamento na sociedade, de manifestações, eu acho que nos fazem alertar para que nós temos um novo estágio a alcançar. E esse estágio, ele tem uma série de componentes. Ele tem uma componente econômica, tem uma componente de diversidade, de tolerância. Nós temos que ter um outro olhar. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma grande possibilidade de alcançar esse novo momento de desenvolvimento sustentável, mas não entendido como uma questão ambiental. Nós não vamos ser sustentáveis se a gente pensar somente na questão ambiental, onde, via de regra, se focam as ações. Quer dizer, se nós não tivermos a questão da inclusão social, dos direitos humanos, se nós não tivermos um comportamento ético com integridade e transparência, nós não vamos conseguir alcançar, digamos, esse futuro que o nosso país é um dos raros que tem todas as condições de avançar. Por isso, esse amadurecimento da sociedade que você coloca, Guto, eu acho que é chave. E esse tipo de discussão que se faz, eu acho que é justamente para tentar contribuir modestamente para que as pessoas reflitam sobre as oportunidades dessa agenda. A sociedade não vai estar... A gente não tem que esperar pelo momento em que a sociedade vai estar preparada. A sociedade se prepara na medida em que essas questões emergem. É dessa maneira que ela vai se preparando. Cada vez que alguém me pergunta assim, deputado, o senhor acha que a sociedade está preparada para lidar, por exemplo, com a adoção de crianças por casais homoafetivos? Não, a sociedade ela vai se preparar à medida que os casais homoafetivos forem adotando crianças. É assim que a sociedade se prepara. A gente não tem que ficar esperando pelo ponto, porque esse ponto nunca vai acontecer. A sociedade é muito diversa mesmo e ela tem que lidar com essas questões. Agora, acrescentando o que o Jorge falou, talvez, Jorge, seja ampliar o conceito de ambiente, de ambiental, né? Porque o ambiental estava muito restrito às florestas, aos recursos naturais. O ambiental nunca incluía o humano. E nos que a gente chama de princípios de Yogyakarta, que é um dos tratados internacionais do qual o Brasil é signatário, esses princípios definem os direitos humanos como indivisíveis. E os direitos humanos compreendem os direitos sociais, os direitos políticos, os direitos econômicos, os direitos ambientais, os direitos culturais e os direitos sexuais. Ou seja, tratar de ambiente hoje é entender o direito a um ambiente seguro como um direito humano e aí incluindo a diversidade humana. Quer dizer, não tem sentido a gente falar em desenvolvimento sustentável sem enfrentar questões prementes como o racismo, né? Primeiro a pobreza extrema, depois o racismo, a discriminação por orientação sexual. Porque, como eu disse, é a nação que perde. Quando a nação alija pessoas do direito, ela deixa de aproveitar
a mão de obra, o conhecimento, o talento dessas pessoas na produção da riqueza, que é uma riqueza nossa como nação. Quer dizer, a gente descarta pessoas nesse processo. E que é tão diversa, né? O Jorge mencionava essa questão da riqueza e eu pensando aqui, ouvindo vocês falando, afinal de contas, a manifestação da sociedade ainda no Brasil, muitas vezes se vale de um argumento do tipo, é uma sociedade tão rica que não tem preconceito, não tem racismo, e a gente sabe que é bem diferente disso. Muito diferente, muito diferente. O Fernando Henrique Cardoso, quando professor, e o Florestan Fernandes conduziram uma pesquisa que foi um marco, porque eles derrubaram o mito da democracia racial. A gente gosta de se mostrar, a gente gosta de aparecer como um país com democracia racial e como um país tolerante, livre de racismo. A gente gosta de aparecer, mas concretamente a gente não é. E os números da própria pesquisa do Ethos apontam isso, que nós não somos. Nós somos um país ainda com muita discriminação racial, muito racismo institucional e social praticado, como somos também um país ainda muito homofóbico, né? Um país que não dá oportunidade às pessoas transexuais. Hoje, as pessoas transexuais, por exemplo, elas têm a prostituição como um destino e não como uma escolha, né? E a prostituição, eu estou me referindo aí à prestação de serviços sexuais feito por uma pessoa adulta e capaz, né? A prostituição deveria ser uma escolha, não um destino. Quando um segmento da população tem isso como um destino, é porque ela está alijada de se colocar no mercado de trabalho de outra maneira. Nós somos ainda um país também homofóbico, racista. E até do ponto de vista de se entender a prostituição como escolha, como alternativa, essa possibilidade, o país precisa se preparar para isso também, sem causar estranheza. Diga. Não, eu só queria acrescentar o que o Jean estava falando, o lado, voltando, Guto, o lado de uma agenda afirmativa e de oportunidade para nós. Lembrar sempre que o Brasil é o país da diversidade, mas ele não é o país da diversidade só no aspecto da natureza, e muitas vezes ele é reconhecido dessa maneira. Ele é o país da diversidade da diversidade da nossa construção, desde os aspectos, desde a nossa formação nós somos um país diverso. Sim. Nós encararmos isso como é que isso transita para a questão disso ser uma oportunidade para a gente construir uma riqueza, uma nação mais equilibrada, uma nação que traga qualidade de vida para quem está aqui, porque no fundo o que nós queremos, a luta do Jean lá no Congresso, a luta de alguma maneira de todos nós, é trazer qualidade de vida. Para a gente conseguir trazer isso, a gente tem que reconhecer esse traço da nossa natureza Sim. como nação. E isso não é um peso para nós, isso é uma oportunidade. A primeira parte do nosso programa fica por aqui. Semana que vem a gente continua no tema debatendo a diversidade humana com o engenheiro e empresário Jorge Abraão, diretor-presidente do Instituto Ethos. Ele também é membro do Conselho do Pacto Global da ONU. Com a gente o deputado federal Jean Willi, jornalista, professor e hoje uma das principais lideranças das causas feministas, dos negros e da comunidade LGBT. Até a semana que vem.